bem? Então hoje eu vim do ângulo totalmente diferente, assim, mega animada, uhul. Hoje eu estou em pé. Por quê? Eu vim fazer uma tag que é 100 perguntas que ninguém pergunta, né? Então, bora começar o vídeo, senão vai ficar muito longo. Primeira pergunta. Você dorme com as portas do seu armário aberta ou fechado? Primeiro, eu não tenho um armário, ou seja, no meu quarto não tem guarda-roupa. O meu guarda-roupa é o guarda-roupa da minha mãe e do meu pai. E eles não é porta de vir pra frente, é de deslizar, sabe? É, isso, é porta de deslizar, porta de correr. Então, mesmo assim, se eu tivesse aqui, eu dormiria com ela fechada. Não tem o porquê de eu dormir com a porta do armário aberta. Vamos lá. Próxima pergunta. Você leva embora o shampoo e condicionadores dos hotéis? Pra falar a verdade, eu nunca fiquei hospedada em um hotel. Mas, com certeza, se eu ficasse em algum lugar, claro que eu levaria. Porque tem alguns que tem um cheiro muito bom. Tem cheiro de pêssego. E eu sou uma pessoa fanática por pêssego, morango, essas coisas. Mas, certeza, eu traria pra minha casa sim, com certeza. Próxima pergunta. Você dorme com o seu edredom dobrado para dentro ou para fora? Não sei como que o edredom é dobrado para dentro ou para fora. Esse negócio aí me buga muito. Quando eu tava lendo as perguntas, que raio que é dobrar o edredom pra dentro e pra fora? Eu não sei, eu durmo com ele esticadinho mesmo. Tipo, quando você estica o negócio na cama, desse jeitinho, eu durmo com ele desse jeito. Então eu não sei se ele é dobrado pra dentro ou pra fora. Próxima pergunta. Já roubou uma placa de rua? Nunca. Eu nunca roubei uma placa, sinceramente. Não tenho vontade também, tá? Só pra constar. Próxima pergunta. Você gosta de usar post-it? Depende. Tem dia que eu tô louca pra usar post-it, tem dia que eu não tô nem aí. Mas post-it mesmo, eu só uso mesmo pra ficar rabiscando. Tipo, ficar desenhando os bagulho do nada, nada a ver. Pra isso que eu uso. Eu não me dou muito bem com post-it, não. Pra falar na real, assim mesmo, não me dou muito bem com ele, não. Próxima pergunta. Você corta cupons, mas depois nunca usa? Pra falar a verdade, quando eu era pequena eu cortava cupom com a minha mãe de um mercado que tinha aqui perto da minha casa, que agora fechou, faz um tempinho que fechou, mas tudo bem. A gente recortava assim cupom e a gente usava. Só que agora, como fechou o mercado, não tem mais cupom aqui, então nós não usa mais. Mas a gente já teve uma vez que a gente cortou tanto cupom, mas tanto cupom, que a gente não usou. É isso aí, então já aconteceu. Próxima pergunta. Você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? Eu prefiro ser atacado por um enxame de abelhas, porque eu sei nadar, então é uma coisa que eu consigo me livrar muito bem. Então a abelha, eu sei que se eu entrar na água, pelo menos é o que diz os desenhos animados, né? Que se a gente entrar na água, a gente fica livre delas. Então abelha. Então certamente seria por enxame de abelha. Próxima pergunta. Você tem sardas? Não, eu não tenho sardas. Próxima pergunta. Você sempre sorri para as fotos? Às vezes eu dou um sorrisinho ali de leve, tipo, né? Mas a maioria das vezes eu tento fazer carão. Nunca dá certo, mas eu tento fazer carão. Por isso que eu sempre tiro foto fazendo carão. Mas eu sempre coloco que eu tô sorrindo porque eu acho que fica mais bonita. Próxima pergunta. Qual é a sua maior neura? A minha neura é que se eu estiver fazendo, sei lá, alguma coisa de importante, eu quero que saia perfeito. Enquanto não sair perfeito, eu não fico satisfeita com aquilo que eu estiver fazendo se não sair perfeito do jeito que eu quero. Então acho que isso é meio que uma neura minha mesmo. Próxima pergunta. Você já contou os passos enquanto andava? Sim, eu acho que todo mundo quando era pequeno já contou os passos pra ver quantos passos dava da esquina até o poste. Sempre. Eu faço isso até hoje, pra falar a verdade. Eu com 19 anos de idade faço isso até hoje, mas tudo bem. Próxima pergunta. Você já fez xixi na floresta? Não, eu nunca fui pra uma floresta, gente. Então nunca fiz xixi na floresta. Muito menos no matinho à beira da estrada. Nunca fiz. Próxima pergunta. E quanto fazer cocô na floresta? Também não. Então se eu nunca fiz xixi, nunca fiz cocô, eu nunca fui pra uma floresta, né, gente? Pra falar a verdade, mas tudo bem. Próxima pergunta. Você dança mesmo se não tiver música? Danço. Danço sim. Eu sou daquele tipo de pessoa que, mesmo na música ou não, eu tô dançando. É tipo assim, você tá em casa lá, você tá no maior... Aí, quando você vai pra uma festa que realmente tem música, você chega e fala assim, eu não sei dançar. Desculpa, mas eu não sei dançar. Vamos dançar? Eu não sei dançar. E em casa, tá mó baladeira, mó uhul. Eu sou desse jeitinho. Então, se eu chegar em você e falar, eu não sei dançar, já sabe por quê. Próxima pergunta. Você mastiga suas canetas e lápis? Mastigo, porque eu sou muito ansiosa, eu sofro de ansiedade, então mastigo. Quando eu estudava, meus lápis viviam mordidos, as tampas das minhas canetas viviam mordida. Agora nem tanto, mas antes tinha, muito. É porque eu não tenho nenhuma aqui mordidinha assim,
pra mostrar pra vocês. Mas sempre quando eu lembro que eu tô mastigando um negócio, que é automático. Pega, não tô fazendo nada, tô assistindo alguma coisa no computador, fico mastigando a caneta. É automático. Aí eu me lembro que eu tô mastigando a caneta, eu olho pra caneta, coloco ela no lugar, deixo lá ela bonitinha. E eu não mastigo mais. Mas eu acho que isso é normal, quase todo mundo mastiga a caneta, não é? Caneta, lá, essas coisas. Próxima pergunta. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Uma pessoa, porque tem a minha cama, e tem uma cama aqui do meu lado. Então, tipo, tem a penteadeira aqui na frente e tem a cama do lado da penteadeira. E a cama que a minha tia dorme. Ela dorme aqui, então sim, eu já dormi com uma pessoa nessa semana. Eu acho que foi uma vez só que eu dormi com ela. É, foi uma vez só. Próxima pergunta. Qual é o tamanho da sua cama? Eu não sei que tamanho que é a minha cama, não. Eu não sei que tamanho que é a minha cama. Pera aí que eu vou pegar 3. Sinceramente, se for contar da cabeceira até os pés da cama, tem 2 metros. Mas o meu colchão, ele não cabe direito. Então fica isso daqui faltando de colchão pra poder completar a cama inteira. E eu caibo certinho no meu colchão, tá? Quer dizer, ainda fica alguns centímetros ali sobrando do colchão. Mas eu caibo certinho, tá? Não me vem falar que eu peço 2 metros não, gente. Eu só tenho 1,65 de altura. Próxima pergunta. Qual é a música da semana? Eu tenho 3 músicas da semana. Que é Tóxico, do Muçulmano. Conteúdo é tóxico. Tribo da Periferia, Valores. Favela, ela é lá do parque. É o Grave Bater, da MC Kevinho. Eu vou mandar o grave. Acho que essas 3 são, tá no meu ranking de top já. Próxima pergunta. O que você acha de homens que usam rosa? Sinceramente, gente, vou ser bem sincera aqui com vocês. Amo homem que usa rosa, porque isso mostra, ele usando rosa, demonstra que eles não têm preconceito de que rosa é de mulher e azul é de homem. Nada a ver. Então eu curto bastante. Eu acho isso maravilhoso. Próxima pergunta. Você ainda assiste desenhos animados? Sim, eu ainda assisto desenhos animados. Se eu não me engano, é Família do Futuro. Às vezes eu assisto Futurama, Bob Esponja, Hora de Aventura, essas coisas. Eu assisto. Eu ainda assisto desenho animado. Às vezes também Pica-Pau, também assisto. Próxima pergunta. Qual é o filme que você menos gosta? No caso, são 2 filmes que eu não gosto de jeito nenhum. Eu já assisti, mas eu não gostei. Pelo simples fato de que eu choro. Que é Marley e Eu e O Menino do Pijama Listrado. Eu odeio esses 2 filmes, gente, porque me faz chorar muito. O Menino do Pijama Listrado porque eu acho que é muito forte. E Marley e Eu, que é por causa que mexe com cachorro. Eu amo muito bicho. Tanto é que eu tenho 3. Eu tenho um cachorro e 2 calopsitas. Então, são 2 filmes que mexem muito comigo. Próxima pergunta. Onde você enterraria um tesouro escondido? Se é que você tem algum. Não, eu não tenho nenhum tesouro pra poder esconder. E se eu tivesse, eu esconderia ele num lugar mais óbvio possível. Porque eu sei que todo mundo iria se matar pra poder achar. Ia estar, tipo assim, na cara deles ali na frente. Próxima pergunta. O que você bebe no jantar? Às vezes eu bebo suco, às vezes água, às vezes refrigerante. Mesmo não sendo tão fã de refrigerante assim, eu bebo. Mas é bem difícil beber refrigerante, é mais suco e água mesmo que eu bebo. Próxima pergunta. No que você mergulha o nugget de frango? Na mostarda. Eu sou muito fanática por mostarda. Eu acho que coisas... Não diria picante, mas essas coisas que quase ninguém gosta, eu gosto. Tipo, eu amo limão. Ninguém consegue chupar um limão. Eu consigo chupar o limão de boa, sem sal, sem nada. Eu consigo de boa. Eu amo limão. Dá até água na boca, só de falar. Bom, vamos pra próxima pergunta. Qual é a sua comida favorita? Coxinha conta? Porque, assim, eu gosto de muita coisa, mas coxinha me fascina. Você quer me ganhar? Me dá uma coxinha de 1 quilo. 1 quilo? Mais nada, não te peço mais nada. Uma coxinha de 1 quilo. Ao invés de você me dar buquê de flor, me dá um buquê de coxinha. Eu gosto muito de coxinha. Então minha comida favorita é coxinha. Aí depois vem pizza, esfirra, essas coisas. Próxima pergunta. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Tem As Branquelas, O Estranho Mundo de Jack, tem As Apimentadas. Próxima pergunta. A última pessoa que você beijou ou que beijou você? Ultimamente eu não tô pegando nem gripe. Então, próxima pergunta. Alguma vez você já foi escoteira ou escoteiro? Não. Quando eu era pequena eu também... Nossa, quando eu era pequena eu sempre tive vontade de fazer um monte de coisa, cara. E eu nunca fiz. Mas ser escoteiro e ser líder de torcida sempre era uma das 2 opções que eu sempre quis ser e eu nunca fui. Então, nem escoteira, nem líder de torcida eu nunca fui. Próxima pergunta. Você posaria nua em uma revista? Nunca. Próxima pergunta. Qual foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? No papel, se eu não me engano, foi na 4ª série. Que era o trabalho que a gente tinha que fazer. Era escrever carta um pro outro. Foi a minha primeira e a última vez que eu escrevi carta pra alguém. Próxima pergunta.
Você pode trocar o óleo de um carro? Se alguém me ensinar, eu posso trocar. Sinceramente, se eu tiver mesmo realmente interesse e alguém tiver uma boa vontade mesmo de me ensinar, eu troco. Então, próxima pergunta. Já obteve uma multa? Não, porque eu não dirijo. Próxima pergunta. Alguma vez ficou sem gasolina? Também não, porque eu não dirijo. Próxima pergunta. Tipo favorito de sanduíche? Meu tipo favorito de sanduíche é aqueles natureba, sabe? Com cenoura ralada, frango, essas paradas meio fitness. Que de fitness eu não tenho nada, porque eu sou gordinha. É esse daí que eu gosto. Tipo cenoura ralada, essas coisas mais gourmetzinha, né? Mas é só pelo simples fato de eu poder tacar limão. Só por isso. Porque eu amo muito limão. Próxima pergunta. A melhor coisa para se comer no café da manhã? Prefiro misto quente, de queijo. Próxima pergunta. Qual é a sua hora de dormir? Aí que pega, né? Por quê? Às vezes eu vou dormir 00:30, às vezes eu vou dormir 1:30 da manhã, por aí. Próxima pergunta. Você é preguiçoso ou preguiçosa? Sou muito preguiçosa. Sinceramente, eu sou muito preguiçosa. Próxima pergunta. Vamos lá. Quando era criança, o que você vestia para os dias das bruxas? Eu sempre tive vontade de poder participar desse negócio de dia das bruxas, de poder se fantasiar e tudo. Eu nunca me fantasiei. Nunca, porque eu nunca fui pra uma festa fantasia também, então, né? Próxima pergunta. Qual é o seu signo astrológico chinês? É um boi. Próxima pergunta. Quantos idiomas você fala? Eu só falo inglês quase básico. Porque eu fiz, eu acho que meio semestre de inglês e eu parei na metade do curso do primeiro ano porque eu me mudei. Próxima pergunta. Você tem alguma assinatura de revista? Quando eu era pequena não, né? Tinha uns 15, 16 anos mais ou menos. Eu tinha assinatura de revista. Próxima pergunta. Quais são melhores? Lego ou Logs Lincoln? Não sei o que é Logs Lincoln, mas certeza deve ser Lego. Próxima pergunta. Você é teimosa? Tem cara de ser teimosa, gente? Tem cara. Eu sou muito teimosa. Eu sou uma pessoa muito, mas muito, muito teimosa. Eu fico tentando ganhar alguma coisa, ou fazer alguma coisa. Eu tento muito, mas muito, 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 muito. Por mais que eu tenha levado um não na cara, eu vou tentando. Eu não tô nem aí, eu vou tentando. Então, sim, eu sou teimosa. Próxima pergunta. Quem é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Na certa, Silvio Santos. Próxima pergunta. Já assistiu alguma novela? Sim, eu sou uma pessoa que consome muita novela. Eu assisto muito novela mesmo. Próxima pergunta. Você tem medo de altura? Não, eu amo a altura. Próxima pergunta. Você canta no carro? Canto. Próxima pergunta. Você canta no chuveiro? Também canto, faço uma turnê incrível. Próxima pergunta. Você dança no carro? Da cintura pra cima eu tento me mover, mas agora das pernas não vai não, porque não consigo. Quando eu tô sentada eu não consigo. Mas danço. Próxima pergunta. Alguma vez já usou uma arma? Não. Não usei arma. Próxima pergunta. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Vou procurar essa foto. Peraí. Então, gente, eu procurei. Eu não achei essa foto. Próxima pergunta. Você acha que os musicais são legais? Sim, eu gosto muito de musical também. Filme de musical eu também gosto. Como Hairspray, High School Musical, que é o mais antiguinho. Eu gosto bastante, pra falar a verdade. Próxima pergunta. Natal é estressante? De forma alguma. Pra mim o Natal não é estressante. Por mais que eu ajude na cozinha, às vezes no Natal eu ajudo na cozinha, pra mim não é estressante porque o ano inteiro fica a família inteira separada. E aí junta todo mundo no Natal pra comemorar, então eu gosto muito. Eu revejo gente que eu não via há muito tempo, há 1, 2 anos mais ou menos. Então, pra mim, Natal não é estressante nem um pouco. Próxima pergunta. Nunca comeu pierogi? Gente, eu não sei o que é isso. Não sei se eu tô falando certo. Eu vou deixar o nome passando aqui, ó, na tela. Porque eu não sei falar isso daqui. E não, nunca comi isso, eu não sei nem o que é. Próxima pergunta. Tipo favorita de torta? A torta favorita? Depende, tem de escarola com queijo, tem de frango com catupiry, mas eu gosto mais de escarola com queijo. Próxima pergunta. O que você queria ser quando era criança? Quando eu era criança, se for pensar tipo de profissão, dentista. Próxima pergunta. Você acredita em fantasmas? Fantasmas, não. Mas agora, tipo esse negócio de atividade paranormal, bagulho de Ouija, essas coisas. Nesse negócio eu acredito, mas agora em fantasmas não. Próxima pergunta. Você já teve um sentimento de déjà vu? Sempre teve essa sensação de déjà vu? Sim. Mas agora, depois de um tempo pra cá, eu parei. Eu não sinto mais tanto, mas sim, eu tenho bastante isso. Próxima pergunta. Toma uma vitamina diária? Não, não tomo nenhuma vitamina diária. Próxima pergunta. Usa chinelos?
Eu vivo descalça, gente. Eu não curto chinelo de jeito nenhum. Meu chinelo deve estar numa lavanderia. Próxima pergunta. Usa roupão de banho? Eu tenho, de vez em quando eu uso, mas é bem difícil eu usar. Às vezes não, então não. Então, próxima pergunta. O que você usa para a cama? Basicamente lençol, fronha, edredom pra cobrir, assim, ficar mais de boinha quando for gravar. Mas nada de absurdo. Próxima pergunta. Primeiro show. Meu primeiro show foi da Marcha pra Jesus, né? Que fica aqui em São Paulo. Próxima pergunta. Walmart, Target ou Walmart? Eu prefiro Walmart. Próxima pergunta. Nike ou Adidas? Apesar de eu gostar das duas, da Nike e da Adidas, eu prefiro mais Adidas. Próxima pergunta. Cheetos ou Fritos? Eu prefiro Cheetos. Próxima pergunta. Já ouviu falar no grupo 3BIM? Não. Então vamos lá pra próxima pergunta. Já teve aula de dança? Nunca tive aula de dança. Próxima pergunta. Existe uma profissão que você se imagine fazendo no futuro? Certamente, assim, o meu sonho mesmo se fosse profissão trabalhista, seria medicina veterinária. Mas agora, se não for, eu me vejo sendo youtuber, gente, porque eu passo minha vida inteira praticamente no YouTube. E eu me inspiro muito em muitos youtubers que tem por aí. Tipo, Edu Koff, que tá em Londrina. Então, a Boca Rosa, que é do Rio. Renata Monteiro, que é daqui de São Paulo. Então, eu me inspiro em muitos youtubers. Então, eu me vejo ou sendo veterinária ou sendo youtuber. Então, eu acho que é isso. Então, os dois, exercendo a medicina e sendo youtuber também. Próxima pergunta. Você consegue enrolar a língua? Uhum. Se fosse eu consigo, mas agora se for fazer aqueles 3 lá, eu não consigo não. Próxima pergunta. Já ganhou algum concurso de soletração? Não, eu nunca ganhei nenhum concurso de soletração. Nunca participei sequer de algum concurso de soletração. Próxima pergunta. Você já chorou porque estava feliz? Sim, já, várias vezes eu já chorei porque eu tava feliz. Próxima pergunta. Possui algum disco de vinil? Meu pai tinha bastante disco de vinil, só que aí ele deu pra minha tia, então a gente não tem mais nenhum disco de vinil. Próxima pergunta. E uma vitrola? Também não, a gente também tinha uma vitrola quando eu era pequena. Eu lembro que meu pai tinha uma vitrola, mas ela acabou quebrando e meu pai jogou fora. Ela não tinha mais conserto, então jogou fora. Próxima pergunta. Você utiliza incenso regularmente? Não, eu não gosto. Depende do incenso, eu não gosto do cheiro. Próxima pergunta. Você se apaixonou? Quem nunca ficou afim de uma cremosa ou de um cremoso? Responde. Já me apaixonei sim, sou apaixonadinha pelo meu cremoso até hoje. Próxima pergunta. Quem você gostaria de ver em um show? O Pregador Lu, certeza. Pra quem não sabe de quem que eu tô falando, só jogar a PC16 no YouTube que vocês vão achar. É um grupo de hip hop gospel, gosto bastante deles. E sempre quando eu ia na marcha, eu sempre tentava ficar até o fim pra poder ver eles, mas eu nunca consegui. Então certeza que seria o show do Pregador Lu. Próxima pergunta. Qual foi o último show que você viu? Foi do DJ Alpiste na Marcha pra Jesus. Próxima pergunta. Chá quente ou chá frio? Eu não gosto de chá, a não ser que eu esteja doente, aí eu tenho que tomar. Mas eu não gosto de chá. Mas se for pra preferir o quente ou o frio, eu prefiro o quente. Próxima pergunta. Chá ou café? Como eu disse, eu não gosto de chá e não sou tão fã de café, mas eu tomo café. Então, entre esses dois, eu prefiro o café. Próxima pergunta. Açúcar ou adoçante? Eu prefiro açúcar. Próxima pergunta. Você sabe nadar bem? Sim, eu sei nadar muito bem, porque eu fiz 1 ano e meio de natação. Próxima pergunta. Você consegue prender a respiração sem segurar o nariz? Consigo, por causa da natação. Próxima pergunta. Você é paciente? Nem um pouco. Eu sou muito ansiosa. Muito ansiosa mesmo. Próxima pergunta. DJ ou banda em um casamento? Eu prefiro DJ. Porque DJ você consegue colocar aquelas músicas antigonas que até o tio do pavê levanta pra dançar. É mais ou menos isso. Então eu prefiro DJ em um casamento. Próxima pergunta. Já ganhou um concurso? Não, nunca ganhei um concurso. Próxima pergunta. Já fez alguma cirurgia plástica? Não. Próxima pergunta. Quais são as melhores azeitonas? As pretas ou as verdes? Eu prefiro as verdes. Eu já comi as verdes do pé mesmo. Tem um gosto muito diferente, mas é gostosa. Então eu prefiro mais a verde do que a preta. Próxima pergunta. Você faz tricô ou crochê? Eu já fiz tricô. Eu fiz, se eu não me engano, pro Dia dos Pais. Se eu não me engano, pro Dia dos Pais eu cheguei a tricotar um cachecol pro meu pai. Então sim,
eu sei fazer, mas eu não pratico mais. Próxima pergunta. O melhor lugar para uma lareira? Num lugar frio é aconchegante. Eu acho que seria o melhor lugar para uma lareira. Próxima pergunta. Você já viajou para fora do seu país? Não, mas eu tenho muita vontade. Próxima pergunta. Que lugares pretende conhecer? O meu sonho mesmo, pode parecer besta, infantil, mas pra mim é um sonho tipo de criança. Até hoje eu tenho esse sonho. Enquanto eu não for, eu vou ter esse sonho, que é ir pra Disney. Próxima pergunta. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Eu sou muito péssima, mas péssima mesmo de precisar de ajuda em matemática. Eu não gosto de matemática de jeito nenhum. Ah, mas Bia, o que isso tem a ver? Porque eu sou muito boa em física e em química. Sou péssima. Dá pra entender esse bagulho, gente? Eu sou muito boa em física e em química, mas sou péssima em matemática. Não dá pra entender, sendo que as duas envolvem exatas. Então, eu não sei o que acontece, mas as minhas matérias favoritas é física e química. Próxima pergunta. Você esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Não. Eu sou insistente. Mas assim, ao ponto de me espernear, não. Próxima pergunta. Você tem filho? Nenhum. Próxima pergunta. Você quer ter filho? Sinceramente, eu não quero casar, mas se eu encontrar algum louco que me queira, aí eu vou querer ter filhos, no caso 2. Próxima pergunta. Qual é a sua cor favorita? A minha cor favorita é azul. Próxima pergunta. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Sim, eu sinto falta. Próxima pergunta. Você inventa? Não inventa. É isso, gente. Essa foi a tag 100 perguntas que ninguém pergunta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de saber um pouquinho mais sobre mim. E ainda vai vir os 50 fatos sobre mim. Se você gostou, deixa o like pra mim, tá? Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe pra todos os seus amigos. Se inscreva aqui embaixo, clicando no botão vermelho escrito inscreva. E também ativa o sininho, porque o YouTube tá com uma mania de não enviar os vídeos. Quando a gente posta, ele não envia. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e fui!